Olá, 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 pessoal. Nosso devocional de hoje, a gente vai tentar responder a seguinte pergunta: como ser inabalável? E para falar um pouco desse assunto, o versículo central vai ser o versículo 10 de Salmos 51. E o salmista escreveu: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Como ser inabalável? Para esse fator, primeiro eu quero relembrar uma pequena história de infância que muitas vezes a gente ouve mais de uma vez, que é a história dos três porquinhos. E focar na questão de quando o lobo vai soprar, né? Vai soprar diante das casas. Assim, o que a gente pode observar é que o abalo nas três situações é o mesmo, é o sopro do lobo, na verdade. Mas aí a gente começa a transferir isso para as nossas vidas, né? Aplicar isso nas nossas vidas. Que a gente tem dois tipos de situações, quando tá tudo bem e quando tá tudo mal. Mas muitas vezes o abalo pode ser a mesma coisa, pode ter a mesma natureza. Porque olha, no caso do Salmo 51, Davi escreveu quando ele adulterou com a esposa de um homem da guarda dele, do exército dele. Estava em plena época de guerra e no período da primavera, quando os reis de costume iam para a guerra mesmo. Mas ele ficou no palácio e o bonitão cochilou lá, dormiu à tarde, acordou e foi dar uma volta no palácio. Então ele observou a esposa desse guarda do Urias tomando banho e o bonitão foi lá e, né, toda a segurança no status de rei e se deitou com aquela mulher, né? Adulterou com aquela mulher e aquela mulher engravidou, mas Davi fez tudo o que ele pôde para deixar Urias na casa dele, fazer Urias dormir com a mulher, para ele achar que a gravidez era, né, do próprio marido, não sei quem. Mas Urias se recusou a deixar o campo de batalha, diferente do próprio rei. Ele falou ao rei: como que eu posso abandonar o exército, né? Como eu posso deixar que eles se tornem abaláveis nesse momento da guerra? Vamos trocando em miúdos, né? E só que Urias acabou morrendo por causa do plano que Davi arquitetou. Então um profeta enviado por Deus foi confrontar Davi com uma situação, um exemplo, e o profeta pergunta para ele, né? O que o senhor acha que de um homem que tinha um gado e daí, né, roubou o gado do vizinho, em poucas palavras, para não alongar muito. E Davi falou: nossa, que absurdo, esse homem tem que morrer. Aí o profeta vira para ele e fala assim: bonitão, esse cara aí é você. Você fez o que desagradou o Senhor. Você fez o que o Senhor reprova na lei dele. E como sempre, né, todas as ações têm consequências. Se a gente planta intriga, a gente vai colher só intriga, né? Se a gente planta distanciamento, a gente vai ter distanciamento, né, emocional das pessoas, eu quero dizer. E só que ele colheu uma consequência gravíssima disso, porém o foco não é esse no momento. Mas Davi foi e se humilhou diante de Deus, pediu misericórdia
porque o profeta falou que o filho, né, fruto desse adultério, iria morrer. E Davi se abalou com aquela notícia, né? Ele sofreu, ele chorou, ele orou diante de Deus, mas infelizmente por ser fruto, né, do pecado, por ser fruto do adultério, aquele filho morreu. E a gente despreza muitas vezes as consequências das situações. Mas vejamos, o que abalou Davi no momento, a gente pode entender que foi o seguinte: ele não tinha ido para a guerra. Então ele ficou seguro, ele sentiu segurança de que o exército iria trazer a vitória. E essa segurança o fez pecar, o fez desagradar a Deus. Porém, depois de toda a situação, depois que Deus o confrontou por meio do profeta, ele se abalou, mas caindo nele mesmo, ele lembrou: não, a minha segurança não é eu estar como rei, não é eu estar liderando o exército de Israel, não é eu estar com bens materiais, mas é a misericórdia de Deus na minha vida, é o favor, é a graça de Deus sobre a minha vida. Mesmo eu não merecendo, mesmo eu fazendo coisas para desagradar o Senhor, a minha segurança deve ser essa misericórdia, a minha segurança é essa graça de Deus sobre mim. E foi o que o moveu a chorar diante de Deus por toda aquela situação, a se arrepender. Mas muitas vezes a nossa cultura, ela nos conduz a um caminho de não se arrependa, nem do que você fez, nem só do que você não fez. E isso é muito perigoso, porque aplicando em nossas vidas, a gente pode ver que em momentos muito bons que vivemos, tanto com amizades quanto com coisas que conquistamos em nossas vidas, é o que nos dá segurança. A gente firma a nossa segurança nesse tipo de coisa superficial. Mas veja bem, quando estamos enfrentando momentos difíceis, momentos de aflições, geralmente o que nos leva a tropeçar também é o mesmo motivo, só que com a força contrária, com a motivação contrária. Quando estamos bem, usamos aquela segurança para abaixar a guarda emocional, abaixar a guarda espiritual principalmente. E aquilo que parecia muito bom acaba se tornando motivo de tropeço, de queda. E da mesma forma, quando estamos em situações muito difíceis, a gente tende a achar um conforto em determinadas situações que muitas vezes estão nos fazendo mal, como nos apoiar num acolhimento de grupos que nos conduzam a fazer coisas erradas, mas aquilo como cobre uma segurança momentânea, aquilo também nos faz tropeçar. Aquela segurança do momento complicado que a gente achou numa situação totalmente errada, totalmente contrária ao que Deus se agrada, também nos faz tropeçar e cair. Por isso que Davi, caindo nele mesmo e reconhecendo: por mim eu só vou errar, por mim mesmo eu só vou desagradar a Deus. E é como a Bíblia diz: todos pecaram e foram destituídos, ou seja, perderam a glória de Deus. Porque o pecado tem esse quesito abalável em nossas vidas, nos afastando de Deus.
Isso não significa que nos tornaremos os santarrões, que nos tornaremos pessoas perfeitas, mas a partir do momento que reconhecemos a nossa pequenez diante de Deus, a nossa insuficiência diante de Deus, Ele vai nos mostrar que Ele é a nossa segurança, que Ele é a nossa suficiência. E por isso Davi escreveu: cria em mim, Senhor, um coração puro. Porque lá no Novo Testamento a gente vê que Jesus fala que felizes são os de coração puro, porque esses verão a Deus. Sabe, a gente mistifica tanto as coisas, mas não deixamos Deus purificar o nosso espírito, purificar os nossos corações. Que a partir de hoje a gente possa compreender dessa forma que ser inabalável não está em coisas materiais, não está em coisas terrenas, que qualquer vento soprando vai levar, qualquer vento soprando vai abalar, mas se estamos firmados na misericórdia, na graça, principalmente porque para compreender o amor de Deus, precisamos compreender a misericórdia. Aí sim nós seremos inabaláveis, mas não por nós mesmos, e sim por causa de Cristo.